Olá, hoje a receita que eu trago é o pão de colher. Para ele, nós vamos precisar de 240 ml de leite morno e 10 gramas de fermento biológico. É um pacotinho, aquele pequenininho, e se você quiser medir de outra forma, uma colher bem cheia de sopa de fermento. Aí a gente vai misturar ele para ele dissolver. Essa receita é muito boa porque é prática, rápida e não requer sovar. E o tempo que você leva para fazer ela é basicamente o tempo de misturar os ingredientes e aguardar o pão crescer, né? Não tem mistério. Eu vou misturando bem, já para ir ativando o fermento que vai deixar a nossa massa fofinha, né? E depois eu começo a acrescentar os outros ingredientes. Aí tem uma colher de sopa de manteiga, temperatura ambiente. Depois eu vou acrescentar um ovo. Agora nós misturamos bem. O ovo tem a capacidade de se misturar tanto com a água quanto com a manteiga, né? Por isso a gente diz que ele é um ingrediente homogeneizante. Aí eu acrescentei o açúcar, 2 colheres de sopa com uma pitada de sal. Mexe mais um pouco e já vamos entrar com nossa farinha de trigo, que são 375 gramas de farinha de trigo, equivalente a 3 xícaras cheias. O açúcar e a farinha de trigo é o que vai alimentar o nosso fermento biológico, com o organismo vivo, né? Vamos misturando, agregando aos poucos. Assim o fermento vai se alimentando dos açúcares, da farinha e do açúcar refinado e vai eliminando gases, né? Quando ele elimina esses gases, é que dá aquelas bolinhas da massa. Então, ser fermento biológico significa que é um fermento vivo e que dá o resultado na nossa massa pela alimentação desse fermento com os ingredientes que a gente coloca nela. Então, se você faz uma massa de pão muito salgada, com excesso de sal, ela não vai crescer bem. Você coloca excesso de açúcar, também não vai crescer bem. Eu tenho uma forma untada só com óleo de soja. Eu vou pegando as colheradas, né? Vocês viram que eu misturei bem. E vou colocando ali na minha forma. Esse é o momento que eu já tô modelando os pãezinhos, né? Então, só misturar os ingredientes. Modelar os pãezinhos aí com as colheres. E depois esperar o tempo de crescer. A praticidade da receita no dia a dia é muito bom, né? Então, eu quero fazer uma coisinha pro café da tarde. Essa receita aí, em meia hora, 40 minutos, você tem o seu pãozinho pronto, né? A gente está tendo dias muito quentes aqui no sul, nosso verão está sendo verão mesmo. Então, esse pão, ele cresce rapidinho. É outra característica do fermento biológico, né, gente? Ele precisa ter uma temperatura favorável para o bichinho se alimentar ali e ajudar no crescimento da nossa massa, né? Ele, liberar os gases, né, da alimentação para a gente ter o fenômeno do crescimento da massa. Então, no inverno, quando você for fazer pão, você pode criar artificialmente esse ambiente mais quentinho para o fermento biológico crescer, né? Seja colocando um copo com água quente dentro do forno e deixando o pão crescer lá dentro do forno desligado, só com esse vapor quente saindo. Você pode ligar o forno um pouquinho, a temperatura super baixa, e depois você desligar o forno e colocar a forma, o tabuleiro, já com o pão modelado lá dentro para crescer, né? Então tem algumas formas que você pode
criar, deixar perto do fogão enquanto você está fazendo almoço, jantar, para ele ir pegando, né, esse calorzinho. E aqui nós temos o resultado. Ele ficou no forno, assando a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. 30 minutos se você quiser ele um pouquinho mais claro, né? E ali o tempo de crescimento dele também foi de 20 a 30 minutos. Aí você vai observando, quando ele está da altura que dobrou o tamanho, já pode tirar. Então ele fica bem fofinho. E é uma opção rápida, prática, econômica e delicioso para o seu lanche da tarde ou seu café da manhã. Isso aí. Um abraço. Tchau.